Olá, turma! Estou de volta para continuar nossa aula sobre o exame químico da urina. A gente já viu que o EAS, que é o exame de urina tipo 1, ele é composto por três etapas. Nós temos o exame físico, o exame químico e a sedimentoscopia. Dentro do exame químico, a gente avalia diferentes substâncias. Entre elas, hoje a gente vai ver o urobilinogênio e as bilirrubinas. A gente vai ver o que é que representa a presença ou aumento dessas substâncias na urina. Dentro do exame químico, a gente já viu que a gente pode avaliar diferentes substâncias, e entre elas o urobilinogênio e as bilirrubinas. E essas duas substâncias, assim como as demais, podem também ser avaliadas pelo exame da tira reativa de urina, onde é mergulhada essa tira na urina, a substância ela reage com o reagente que está impregnado no quadrante e a mudança de cor que ocorre, ela acaba sendo um indicativo da presença ou aumento dessa substância na urina. Então, dentro desse exame da tira reativa, eu posso avaliar a presença de urobilinogênio e a presença de bilirrubinas. Inclusive, essa presença de bilirrubinas é chamada de bilirrubinúria. Por quê? Porque em condições normais, a gente acaba não encontrando bilirrubina na urina. Por isso que no exame da fita reativa, o que é esperado para um paciente normal é que ele tenha bilirrubina negativa, não tenha bilirrubina na urina. E aí, se eu encontrar alguma quantidade ou um aumento dessa bilirrubina, eu já vou ter esse indicativo que é muito importante colocar no laudo, no exame químico, ok? Já quanto ao urobilinogênio, eu posso encontrar em condições normais na urina. Inclusive, o urobilinogênio é o que forma depois a urobilina. A urobilina, gente, é a substância que dá cor amarela à urina. Por isso, o urobilinogênio ele não é uma coisa anormal na urina. Entretanto, isso aqui, urobilina. Entretanto, esse urobilinogênio, se ele estiver aumentado na urina, é também um indicativo clínico muito importante. A gente vai entender melhor o que é que significa isso, entendendo como é que funciona o ciclo da bilirrubina. Então, tudo começa, gente, com as hemácias. Sabemos que as hemácias são os glóbulos vermelhos do nosso sangue, que eles comportam a hemoglobina, e por meio dessa hemoglobina, a hemácia ela pode fazer as trocas gasosas. Essa hemoglobina, dentro da hemácia, essa hemoglobina ela é uma proteína globular, formada por 4 subunidades. Cada unidade tem um glóbulo formado por aminoácidos, e no seu interior a gente tem um radical M. Esse radical M ele é formado pela protoporfirina e dentro dele a gente tem o ferro. Então isso aí é a estrutura da hemoglobina. Só que a hemácia ela não dura para sempre. Quando ela é produzida na medula óssea, ela passa seu tempo circulando e por volta de 120 dias ela é eliminada. Ela tem que ser reciclada, ok? Como é que isso é feito? Isso é feito no sistema retículo endotelial, especialmente no baço. Nesse sistema retículo endotelial, nós temos alguns vasos, um vaso sanguíneo, sinusóides, que deles a gente vai ter muito próximo deles macrófagos. E esses macrófagos acabam fagocitando as hemácias velhas que passam por esses vasos tortuosos. Então, quando a hemácia velha passa, o macrófago pega e fagocita, quebra essa hemácia. Na quebra dessa hemácia, o nosso corpo ele tem que reaproveitar o que é possível, ele não pode eliminar algo importante como uma proteína. Então, o que é feito? Os aminoácidos da hemoglobina são reaproveitados para formar outras proteínas. O ferro da hemoglobina também é reaproveitado para formar novas hemoglobinas ou outras substâncias que tenham ferro. E a parte da protoporfirina, do radical M, ele não é reaproveitado. Ele deve ser eliminado
ele é um composto rico em nitrogênio e sabemos que substâncias nitrogenadas, quando se acumulam no corpo, podem ter uma certa toxicidade. Então ele deve ser eliminado. Para ele ser eliminado, ele é primeiramente convertido em bilivergina. E depois de bilivergina é convertido na chamada de bilirrubina livre ou bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada. Essa bilirrubina livre, indireta ou não conjugada, ela tem a característica de ser hidrofóbica. Só que é muito mais fácil nosso corpo eliminar uma substância hidrofílica do que eliminar uma substância hidrofóbica, porque a água acaba sendo um meio fácil de fazer essa eliminação. Então o ideal seria o quê? Pegar essa bilirrubina livre, a bilirrubina não conjugada ou indireta, bilirrubina indireta, levá-la até o fígado e no fígado conjugá-la e torná-la em bilirrubina direta, que é uma bilirrubina que é hidrofílica, que consegue se misturar com a água e que é muito mais facilmente eliminada. Só que, como é que a bilirrubina indireta vai sair lá do sistema retículo endotelial para o fígado se ela não se mistura com a água? Se ela não consegue se misturar com o sangue, porque o sangue é composto principalmente por água. Então, nesse processo, ela vai pegar carona com a albumina, para chegar até o fígado, e no fígado os hepatócitos, que são as células que formam o fígado, por meio da enzima glicuroniltransferase, vai adicionar um ácido glicurônico na bilirrubina indireta, que se tornará uma bilirrubina direta ou conjugada, porque foi conjugada com ácido glicurônico, que vai torná-la agora uma substância hidrofílica e não mais hidrofóbica, ou seja, ela vai ter agora afinidade pela água. Essa bilirrubina direta ou conjugada, ela vai ser levada para a vesícula biliar, onde é armazenada, e após isso ela é eliminada no intestino. Sabemos que o intestino ele é rico em uma microbiota, em bactérias intestinais, que fazem o quê? Que podem converter essa bilirrubina conjugada em urobilinogênio. Parte desse urobilinogênio continua no intestino, é convertido em estercobilinogênio e no final em estercobilina, que é a substância que dá cor amarronzada às fezes. E parte desse urobilinogênio cai no sangue novamente, é reabsorvido pelo intestino e cai no sangue e é eliminado pelos rins. E ao ser eliminado pelo rim, ele pode ser convertido em urobilina, que é a substância que dá cor amarelada à urina. Ou seja, todo esse processo, inclusive o que caracteriza a cor normal das fezes e a cor normal da urina, depende desse metabolismo, ok? Nesse processo, a gente tem que entender o seguinte: essas substâncias elas acontecem de forma normal no corpo e é esperado certas concentrações. Quando eu tenho um aumento dessas substâncias no sangue ou na urina, pode ser um indicativo clínico. Por exemplo, você já deve ter visto uma foto ou pessoalmente, uma pessoa com icterícia, que possui a região dos olhos, da pele amareladas. Esse processo de icterícia é formado por quê? Porque quando eu tenho um acúmulo de bilirrubina no corpo, a bilirrubina dá esse aspecto amarelado à pele e aos olhos. O que é que pode causar isso? Algum problema no metabolismo das hemácias ou algum problema no fígado, ou então algum problema na vesícula biliar. Então, identificar o que é possivelmente esse processo, eu posso nortear o diagnóstico desse paciente. Um exemplo, alguns tipos de anemias, a gente chama de anemias hemolíticas, que é o quê? É quando o nosso corpo elimina as hemácias precocemente e acaba degradando muita hemácia. Um exemplo, na anemia falciforme. Como eu estou degradando muita hemácia, eu vou acabar também? Formando muita bilirrubina, indireta, formando muita bilirrubina direta e formando muito urobilinogênio. Então, quando eu tenho um aumento
por exemplo, de urobilinogênio no sangue e, por consequência, na urina, pode ser um indicativo que a pessoa tem uma anemia hemolítica. Outro exemplo, se eu tenho um aumento de bilirrubina indireta no sangue, quer dizer o quê? Que a vesícula biliar ela não está eliminando no intestino, porque ela pode possivelmente ter algum problema na eliminação. Ela pode estar com a colestase, ela pode estar com um entupimento que impede que ela elimine a bilirrubina no intestino e a bilirrubina acaba voltando para o sangue, e tendo esse aumento. Então, cada substância ela vai ser um indicativo diferente. A gente vai ver já já como é que a gente pode aplicar isso na uroanálise. Mas falando primeiramente das bilirrubinas, um dos principais indicativos que eu tenho um problema hepático é quando eu tenho icterícia, que é esse amarelamento da pele dos olhos, e esse amarelamento é por causa desse depósito da bilirrubina. Isso pode ser por quê? Pode ser porque ou eu tenho um problema hepático, ou eu tenho algum problema biliar. Um problema hepato-biliar, ou mesmo um problema no metabolismo da hemoglobina. O que pode causar isso? Pode ser uma cirrose, pode ser uma doença da vesícula biliar, ou pode ser até mesmo um câncer envolvendo e comprometendo o fígado. Eu posso observar isso no exame de urina tipo 1, por meio do exame da fita reativa de urina. E essas reações elas podem até ser um pouco difíceis de observar, porque como a bilirrubina ela tem uma cor característica, ela pode dificultar a leitura da fita. Porque ela pode acabar tornando a leitura mais difícil, porque ela dá uma cor característica às fitas reativas. Essa bilirrubina, quando eu encontro bilirrubina na urina, ela é uma bilirrubina conjugada. Por que eu tenho certeza que é uma bilirrubina conjugada? Porque a conjugada, que foi conjugada no fígado, ela tem afinidade com a água e ela pode ser eliminada pela urina. A não conjugada, que é a bilirrubina indireta, ela não vai conseguir ser eliminada na urina. Por quê? Porque ela não tem afinidade por água, primeiro, e segundo, porque ela é transportada pela albumina. Então, a bilirrubina junto com a albumina forma um complexo muito grande para passar pela filtração renal. Então, por isso, quando eu encontro bilirrubina na urina, é um indicativo de bilirrubina indireta, ok? E qual é a causa? É a presença de bilirrubina direta, gente, que é a bilirrubina conjugada. E o que é que pode causar a presença dessa bilirrubina conjugada? Se eu tenho bilirrubina conjugada, então o fígado está conjugando essa bilirrubina. Então, possivelmente, esse problema ela pode não ser do fígado propriamente dito. Pode ser um problema da vesícula biliar. Então, eu posso ter uma obstrução do duto biliar, principalmente um processo de colestase, mas também pode ser um próprio processo do fígado que não está conseguindo eliminar essa bilirrubina e acaba voltando para o sangue. Já o urobilinogênio, que é quando já é eliminada a bilirrubina no intestino, ela é convertida em urobilinogênio, parte dele acaba sendo absorvido e parte dele é eliminado na urina. Quando eu tenho um aumento na urina, quer dizer que o processo inteiro que vem antes está aumentado. Quer dizer o quê? Que eu posso ter uma maior destruição de hemácia, eu posso ter uma maior produção de bilirrubina, que pode acabar levando esse aumento de urobilinogênio na urina. Ok? E esse urobilinogênio, já viu como é que é o ciclo dele, e o que é o principal indicativo dessa presença seria distúrbios hemolíticos, ou seja, se eu tenho muito urobilinogênio, é porque eu estou destruindo muita hemácia, acabo produzindo muita bilirrubina e acabo produzindo muito urobilinogênio, ok? E aumenta a sua concentração na urina. Espero que tenham entendido, essa aulinha bem rápida. Então, até a próxima aula e lembre-se, fiquem em casa.